A Rússia continua pagando um alto custo em pessoal e equipamento em sua invasão em grande escala da Ucrânia. De acordo com os últimos números apresentados por Kiev, que estabeleceram um marco sombrio em perdas de veículos blindados de proteção e combate da Rússia. Em sua atualização de terça-feira, o Estado-Maior da Ucrânia disse que nas últimas 24 horas, a Rússia perdeu mais de 20 veículos blindados e tropas, elevando as perdas totais dos veículos desde o início da guerra em 24 de fevereiro de 2022 para 16 mil unidades. Números precisos de perdas são difíceis de serem discernidos, com ambos os lados interessados em manter os totais reais em segredo, mas os dados de Kiev são muito aproximados. Caso a Rússia também apresente as perdas do lado ucraniano, será um prazer trazer os números aqui no canal. Nos últimos meses, a Rússia viu as maiores perdas diárias de veículos. Esse total exclui tanques de batalha principais, mas inclui carros blindados, armas de assalto, artilharias autopropulsadas, veículos de combate de infantaria e veículos blindados de transporte de pessoal. Os números do Estado-Maior da Ucrânia colocam o total mensal de perdas em maio em 880 veículos, o que foi o maior desde o mês recorde de 889 em março de 2022, no início do conflito. O maior total diário geral na guerra foi de 96 veículos e tropas em 15 de março de 2022. Na terça-feira, a contagem do site holandês de análise de defesa de inteligência de código aberto, Oryx, que usa vídeo e imagens estáticas com evidência, colocou a contagem de perdas de veículos e tropas em 1.474. Desses, 1.067 foram destruídos, 36 danificados e 100 foram abandonados e 271 foram capturados. Ou seja, podem ser agora usados pelos próprios ucranianos contra os russos. Mais da metade dessas perdas, em torno de 892, eram veículos de combate blindados anfíbios do tipo MT, da era soviética. Dado o padrão de evidência exigido, a quantidade de equipamento russo destruído é significativamente maior do que a registrada nesse momento. Dizem que as baixas do exército russo aumentaram drasticamente nos últimos meses em meio a uma nova ofensiva russa fracassada no nordeste da região de Kharkiv. Enquanto isso, a Rússia continua sofrendo altas perdas de tropas na Ucrânia, com os números de Kiev listando que houve 1.220 baixas em um único dia de julho, o que inclui mortos e feridos. Isso leva a contagem de Kiev de perdas de tropas russas para 568.980 perdas desde o início da guerra. De acordo com o importante oficial de alta patente do Reino Unido, o almirante Tony Radakin, chefe do Estado-Maior de Defesa do Reino Unido, atualmente o presidente russo Vladimir Putin, levará 5 anos para que o exército de Moscou retorne à sua força um dia antes de iniciar a invasão na Ucrânia em 2022, enquanto a guerra na Ucrânia se arrasta e as baixas aumentam, com pouca perspectiva de um fim para o conflito à vista. Como já destacado, estima-se que as forças armadas russas tenham sofrido mais de 550 mil baixas em quase 2 anos e meio de guerra em larga escala na Ucrânia. De acordo com Tony Radakin, nossas avaliações são de que Putin levará 5 anos para reconstituir o exército russo para onde ele estava em fevereiro de 2022. Essa estimativa do almirante britânico foi declarada durante um discurso em uma conferência sobre a guerra terrestre em Londres. Levará mais de 5 anos, além disso, para retificar as fraquezas que a guerra revelou da Rússia. O número de 550 mil baixas vem logo abaixo das estatísticas apresentadas por Kiev. Na terça-feira, os militares ucranianos disseram que as tropas de Moscou sofreram 568.980 baixas desde fevereiro de 2022, incluindo 1.220 nas 24 horas anteriores de sua declaração na segunda-feira. Contagens de baixas são muito difíceis de precisar, e os números apresentados por qualquer uma das partes em um conflito são tratados com cautela. Estimativas ocidentais de baixas russas têm tipicamente correspondido amplamente aos números da Ucrânia nos últimos meses, e o governo britânico disse no final de maio que os mortos e feridos da Rússia ultrapassaram 500 mil desde o início de 2022.
O serviço de mídia russo da BBC e o meio de comunicação independente russo Mediazona, que estão constantemente sendo pressionados e censurados a reduzir suas atividades jornalísticas e investigativas na Rússia, disseram no início deste mês de julho que confirmaram as identidades de quase 60 mil militares russos que perderam suas vidas na Ucrânia até meados de julho. Os números apresentados pela Ucrânia indicam que a Rússia sofreu seus meses mais letais neste verão, à medida que obteve ganhos incrementais no leste da Ucrânia e pressionou as tropas de Kiev do outro lado da fronteira, na região nordeste de Kharkiv. De acordo com o almirante Radakin, neste momento, a Rússia está fazendo avanços táticos para tomar cidades e vilas na Ucrânia a um custo enorme. Usa seus militares como bucha de canhão para ganhar poucas centenas de metros de território. A Rússia, é claro, mantém suas perdas secretas. O ex-ministro da Defesa russo Sergei Shoigu, agora substituído pelo economista Andriy Beluzov, disse em setembro de 2022 que pouco menos de 6 mil soldados russos foram mortos na Ucrânia nos primeiros 6 meses da guerra em larga escala, um número muito abaixo da realidade, de acordo com informações britânicas e ucranianas. A Ucrânia disse que a Rússia é capaz de injetar até 30 mil novos soldados a cada mês em suas fileiras. Os números de Kiev sugerem que Moscou está sofrendo um pouco mais de baixas do que esse número a cada mês. Kiev também é conhecida por ter sofrido baixas significativas, mas raramente divulga números concretos. Em fevereiro de 2024, por exemplo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que 31 mil militares ucranianos foram mortos desde o início da guerra. Putin disse que no início de junho que as perdas irrecuperáveis da Ucrânia eram 5 vezes maiores que as da Rússia, mas não forneceu números gerais. Ao que se sabe, as perdas da Ucrânia são muito maiores do que as apresentadas pelo presidente Zelensky. O almirante britânico não descartou se essa projeção de recuperação do exército russo deve acontecer enquanto o conflito na Ucrânia estiver em andamento. Caso contrário, o tempo seria muito menor que os 5 anos em cenário sem conflito. As inteligências do Ocidente e especialistas sugerem que muitos dos soldados russos, atualmente nas linhas de frente, têm treinamento muito limitado, frequentemente involuntários ou condenados, e não podem realizar operações complexas. Inclusive, números significativos de mortos são ex-presidiários ou voluntários de outros países, o que incrementa e muito o número de baixas ao longo do conflito, pelo fato da Rússia usar soldados sem treinamento e sem qualquer experiência de combate. Já conhece o meu novo canal, o Analytics? É onde postarei todas as informações sobre geopolítica e defesa em todo o mundo, sem censura do YouTube. Ou seja, todos os inscritos poderão receber então notificações de vídeos novos. Então faça parte dos mais de 11 mil inscritos. Conto com a sua ajuda, se inscreva e ative as notificações.